Olá, hoje eu vou mostrar como fazer um teclado split. Bom, por que eu resolvi fazer um teclado split? O principal motivo é a ergonomia. Então, no teclado tradicional, o nosso pulso fica num ângulo bem desconfortável. E aí no split, como as duas metades são independentes, eu consigo deixar elas mais na altura do ombro, então o pulso fica mais reto, porque dá para angular eles para o lado também. Existem algumas outras vantagens e até algumas desvantagens, dependendo do seu uso. Algumas eu vou estar falando aí mais pra frente no vídeo. Bom, como que a gente constrói um? A primeira coisa é definir qual teclado você quer, porque existem diversos modelos disponíveis, então cada um vai ter um layout diferente, alguns recursos a mais ou a menos, mas a maioria acaba sendo open source, o que significa que você tem acesso a todos os arquivos e até modificar caso você queira. Então vale a pena dar uma pesquisada, ver o que mais combina com você. No caso, todos os teclados, alguns parecem pequenos ou falta teclas ou coisa assim, mas no fim você tem acesso sim a todas as teclas e até mais um pouco. Porque eles usam um sistema de camadas e algumas outras coisas que eu vou explicar mais pro final do vídeo. Mas existem, sim, você tem acesso a todas as teclas, eu não perdi nenhuma tecla. Então alguns exemplos, por exemplo, o Korn, que é um teclado que só tem as teclas do alfabeto praticamente. É um teclado que acaba sendo bem pequeno, é fácil de transportar, ocupa pouco espaço na mesa. Mas você acaba tendo que usar um pouco mais as macros e as camadas que eu falei ali atrás, né? Alguns acabam tendo tipo ou trackpads ou algumas bolas que você usa para controlar o mouse, então você consegue até substituir um pouco do mouse com o teclado. Tem alguns que são esculpidos, que tem realmente um poço, tem várias coisas assim. As pessoas realmente têm uns designs bem malucos por aí. Como tem toda essa variedade, você acaba conseguindo encontrar um teclado que acaba se adequando exatamente ao que você quer, ao que você precisa, que funciona bem. No meu caso, eu escolhi o Shuffle V2, que é basicamente 4 motivos principais que eu estava buscando no teclado. Então é ter as teclas numéricas, eu acabo precisando delas, eu acabo usando bastante, e eu consigo jogar as teclas de função para elas também. Então se eu apertar uma combinação aqui, eu consigo ter todas as teclas de função, tipo F5, F11, F12, que eu acabo precisando bastante também. Essas teclas do dedão também acabam sendo importantes para mim, porque elas ajudam a evitar também os movimentos desnecessários para apertar o Enter, o Delete, o Backspace. Eu consigo ter tudo isso logo ali no dedão, e aí ele não fica só preso na barra de espaço. Eu tenho mais teclas que ele pode usar. É um teclado também popular, então tem vários guias e várias pessoas assim, então é fácil conseguir suporte caso você tenha algum problema específico. Eu acabei encontrando vários kits no AliExpress. Eles já enviam o PCB, todas as peças, todos os componentes que você precisa. Você só tem que montar ele depois. E o último motivo é o RGB, né? Acaba ficando bonito, eu gosto. Mas ele também adiciona algumas funcionalidades, né? Então é fácil de chegar no escuro, eu consigo ter uma indicação clara de qual camada que eu tô e eu não fico perdido. Agora que você definiu o modelo, o primeiro passo é encontrar o guia. Todos esses teclados, pelo menos os mais populares, eles têm um manual de instruções. A maioria está no GitHub, do próprio criador, mas vários também têm guias de terceiros e tudo mais. Se você não gostar de um, você pode acabar procurando outro. Aí ele vai ter uma lista de todas as peças que você vai precisar. No meu caso, o kit já veio com tudo, então não tive que me preocupar tanto com isso. Mas eu acabei comprando umas peças extras, o que é bom, porque alguns componentes são frágeis, ou então assim, é fácil acabar quebrando um ou outro. Eles são baratos, então assim, não vai adicionar muito no custo. No caso, eu não tenho muita experiência com solda eletrônica. Eu já soldei um ou outro cabo em alguns lugares, algumas fitas de LED, mas nada muito complexo, igual esse teclado. Mas no fim deu certo. Então assim, se você não sabe soldar, dá pra fazer ainda assim. Não é algo que você precisa de tanta experiência. O segundo passo agora é as ferramentas, né? Então, o que você vai precisar é o ferro de solda. E é bom garantir que seja um bom ferro com pelo menos controle de temperatura. Não precisa ser ferros muito caros ou coisa assim, mas pelo menos com controle de temperatura tem que ter. E uma ponta boa. Eu cheguei a usar umas do AliExpress que eu tinha comprado, mas elas não funcionaram também. Eu acabei trocando depois e acabou ficando bem mais fácil. Então é bom ter umas pontas decentes, né? A outra coisa é um filtro de fumaça. Quando você solda, sai bastante fumaça, que é uma fumaça tóxica, que você não quer respirar ela. Então é bom ter esse filtro que ele vai basicamente sugar toda essa fumaça, filtrar
e nada disso vai pro seu pulmão. Então, a solda eu prefiro a solda sem chumbo, porque o chumbo acaba sendo tóxico, mas é mais comum encontrar a solda com chumbo. E se você usar essa, então pelo menos toma cuidado. Bom usar luva ou lavar bem a mão, porque você não quer que fique resquício de chumbo. Você precisa também do fluxo de solda, que ele ajuda a tanto limpar os pads, remover corrosão e a solda também flui melhor para aquele ponto. Então ele facilita a solda. Uma pinça, preferencialmente não magnética, porque senão os componentes podem vai ficar grudando nelas e pode ser um pouco difícil de manusear. A minha acabou sendo magnética, no fim deu certo. Então não é tão importante assim, mas uma pinça é bom ter. E o multímetro, que é para poder testar todas as ligações para saber onde está com problema ou onde não está. Removedor de solda é bom ter. Dá para se virar sem ele, mas também é algo legal de ter. Quais componentes o meu teclado acabou usando, né? Então são os dois PCBs principais. Existem variações que dá para fazer sem um PCB. Eu montei um macropad depois que eu vou mostrar em outro vídeo, que eu não usei um PCB, eu usei só a impressão 3D mesmo. E aí você solda tudo na mão, basicamente. É um pouco mais confuso, porque você acaba tendo cabo para todo lado, mas dá pra fazer e não é mais difícil. Eu diria que é uma dificuldade equivalente ao do PCB, só fica menos organizado. Você precisa de 2 microcontroladores para micro. Esse meu veio com o RP2040, mas também é comum usarem os chips ATmega, que são chips usados, por exemplo, em Arduino. Todos funcionam, a diferença é a parte do firmware, que vai ser diferente para um ou para outro. Você vai precisar também. No meu caso, eu tenho um socket que eu encaixo o controlador, eu posso remover eles sem precisar soldar nada de novo. Isso é útil. Sim, isso facilita caso o controlador quebre ou você queira trocar ou fazer alguma coisa assim. Acaba não tendo que soldar. Mas não é necessário, você pode soldar diretamente também. Não tem problema. Vai precisar dos sockets, que é onde o switch encaixa. Nesse caso, porque esse teclado é hot swap, que significa que eu posso trocar os switches na hora que eu quiser. No caso, precisa dos próprios switches e das keycaps, que eu acabei pegando do teclado que eu usava antes. Isso ajuda a reduzir um pouco o custo. Vai precisar dos diodos, dois conectores TRRS, que é para fazer a conexão entre os dois lados. É importante que seja o TRRS, que são 4 pinos em vez de 3. 2 botões de 2 pinos que vão ser usados para ativar a função reset do controlador, que é para você poder pôr o firmware, você vai precisar dele. Um cabo para ligar os dois lados. Esse aqui também usam 2 telas OLED e 2 encoders. Um acabou dando problema, por isso que eu estou usando um só. E também os LEDs. Vai ter uma planilha na descrição que eu deixo todos os componentes, uma lista certinha, alguns dos links. No caso são os links que eu usei fazendo esse vídeo. Quando você vendo, pode ser que existem outros lugares com preço melhor. Então é sempre bom dar uma olhada. E como que eu fiz a solda de todos esses componentes, né? No começo meio que tanto faz por onde você começa. Os sockets são os componentes maiores, são os mais fáceis de soldar, foi mais fácil. Se você não tiver nenhuma experiência ou assim com solda, talvez seja melhor começar por eles. Eu acabei começando pelos diodos, mas é porque com os diodos soldados já dá pra começar a testar um pouco mais o teclado. Mas aí é preferência de cada um, você não tanto faz por onde você começa. Eu acabei não conseguindo gravar muito bem o processo. Com o microscópio seria ideal, mas eu não tenho nada disso. É a posição que eu consegui deixar a câmera. Não foi das melhores, mas foi o que eu consegui. Mas se você precisar de mais detalhes, algo um pouco mais... um pouco melhor, existem vários tutoriais no YouTube muito bons. Eles conseguem mostrar com o microscópio certinho, então... Assim, são pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Eu fui fazendo o que deu certo. Eu não sou experiente com solda, então assim, melhor seguir a dica de um profissional do que necessariamente as minhas. Aqui é mais para dar uma ideia geral. O jeito que eu acabei soldando os diodos, então eu punha um pouco de solda no PCB, e aí depois eu derreti essa ferra com solda e com a pinça, segurando o diodo, eu colocava ele dentro da solda, e aí quando você tira o ferro ele solidifica e fica preso. E aí o outro lado eu passava um pouco de ferro
um pouco de solda no ferro, e aí eu colocava ali desse outro lado. Eu sei que não é o melhor jeito, mas é o que deu certo pra mim. E no caso dos diodos, é bom prestar atenção. O PCB ele tem uma seta no lugar onde os diodos são soldados, que aponta pro lado que ele tem que estar. Então, se você reparar no diodo, é difícil de ver, mas tem uma listra. Em um dos lados dele tem uma listra. Essa listra tem que estar apontando para o mesmo sentido que a seta do PCB. Se tiver invertido, não vai funcionar o teclado. Então, é bom garantir que você está deixando na posição certa. No caso dos sockets, tem uma marcação no PCB para você não soldar ele invertido, mas é só você seguir essa marcação branca que está tudo certo. Pode ser que a sua cor seja diferente, mas essa marcação aqui. O processo de soldagem dele eu fiz basicamente o mesmo que o dos diodos, acabou não mudando muita coisa. No caso dos controladores, esse design não é espelhado, então é bom você prestar atenção em qual dos dois conjuntos de pinos que você vai estar colocando no controlador. Tem a marcação, o guia vai deixar isso bem claro também, mas tem essa marcação que diz qual que é o lado que ele tem que estar. Alguns componentes vão estar em cima, na parte de cima do PCB, outros vão estar na parte de baixo, então é bom prestar atenção nas instruções para garantir que você não está fazendo dois do mesmo lado, por exemplo, ou colocando componentes do lado que não deveria estar. No caso dos LEDs, eu acabei fazendo um pouquinho diferente o processo, então eu coloquei, são 4 pads, né? Coloquei um pouco de solda nos 4, o suficiente para soldar, mas não fazer uma ponte com outro pad. E aí eu colocava o LED em cima e apertava com o ferro de solda cada uma das pernas do LED, porque como a perna está em contato também com a solda, ela acaba derretendo a solda e já fica tudo bem soldado. Depois que você soldou tudo, ou pelo menos o controlador e o diodo, o socket já não é tão necessário, né, para esse teste inicial, você consegue já testar um pouco. Então, se você tiver o firmware já carregado no seu controlador, que cada controlador tem um jeito de carregar diferente. Então é bom dar uma pesquisada em qual que é o seu controlador. A maioria acaba usando o QMK Toolbox. O programa é fácil de usar e de fazer o processo. No meu caso, é você só apertar o botão de reset 2 vezes, ele abre uma pasta, você só joga o firmware dentro dessa pasta e ele automaticamente faz todo o processo. Então é bem simples. E a maioria desses teclados já tem o firmware pré-compilado, então você pode só adicionar, você não precisa modificar nada no código. Você pode só pegar esse arquivo e usar. Então, com tudo isso carregado, você abre um site que testa as teclas do teclado. Embora é bom tomar cuidado, porque o site ele só identifica as teclas padrões. Ele acaba não pegando as teclas, por exemplo, de troca de camadas. Vou explicar um pouquinho mais pra frente o que são essas camadas. Mas ele não vai reconhecer porque ela não é uma tecla que vai pro computador. Ela só altera um pouco as funções do teclado, ela é mais interna. Então, se o seu teclado estiver configurado com o VIA, são dois programas para remapear basicamente as teclas do teclado de forma mais fácil. Usa esse sistema que aí ele consegue identificar todas essas teclas extras. E para testar você pode simplesmente pegar alguma coisa metálica que consiga, no caso eu peguei um cabo mesmo, que tem aquele cabo jacaré. Eu encosto uma ponta em cada lado cada pad de onde os sockets são soldados. Porque isso simula basicamente o clique, porque o switch quando você aperta ele fecha esse circuito, a corrente passa e aí ele identifica que a tecla foi pressionada. Então eu estou simulando um clique. E aí tanto faz de qual lado, pode ser em cima, pode ser embaixo, os dois lados são iguais. E aí vai aparecer essa tecla. Se essa tecla não estiver aparecendo, aí no final do vídeo eu tenho uma lista dos principais problemas, como resolver eles. Mas essa tecla deveria estar aparecendo já nesse site. E aí quando estiver tudo funcionando, a forma de montar o final depende um pouco do case que você escolher. Eu projetei o meu próprio case, tá? O arquivo vai estar também na descrição. E no caso dele, então, eu tenho um plate, que é onde eu coloco os switches, e aí isso encaixa depois no PCB. Então o ideal é colocar o plate primeiro, e depois o switch. Você pode colocar todos os switches antes, encaixar tudo, mas é um pouco mais difícil. Eu prefiro colocar o plate no PCB e aí encaixando um switch de cada vez, pressionando dos dois lados, então tanto em cima quanto embaixo, que é pra garantir que ali o socket não vai acaba saindo, né? Pode acontecer dependendo do caso. Esse processo depende um pouco do case. O case original do Shuffle, ele na verdade usa outros PCBs, então se você não tiver uma impressora 3D pode ser um jeito também de fazer.
Bom, tá, e como é que funcionam essas camadas? O teclado, ele basicamente tem a camada principal, que é onde estão as letras, os números, todas essas partes. Mas você pode configurar de um limite bem grande. Eu configurei 3 camadas, uma principal e 2 secundárias, mas você pode ter 20 camadas se você quiser. E cada camada ela muda o que cada tecla faz. Então, por exemplo, a camada principal tem as letras e os números. Quando eu aperto um botão, eu mudo para a camada secundária. Essa segunda camada, por exemplo, os números já não são mais números, eles são as teclas de função. Então, é um jeito de ter essas teclas que fisicamente não estão aqui, mas eu ainda tenho acesso a elas. Outras formas também que existem, por exemplo, se você pegar as teclas QWE, um exemplo qualquer aqui. A camada principal, elas vão dar o caractere QWE. Eu posso configurar para uma segunda camada ser até os números 1, 2 e 3. Mas eu também posso fazer alguns comandos. Então assim, se eu apertar a tecla aqui, eu tenho o caractere aqui. Se eu apertar 2 vezes, eu posso ter o número 1 em vez do caractere aqui. Se eu segurar, eu posso mudar para a segunda camada, por exemplo. Ou se eu apertar e segurar, eu acabo fazendo uma segunda ação, como mutar, por exemplo. Então, sim. Uma tecla pode fazer muito mais do que uma única função, ela pode ter várias. Então é desse jeito que você consegue acesso a até mais teclas do que necessariamente o teclado tradicional, mesmo que essas teclas fisicamente não existam. Então assim, teclados muito pequenos, tipo o Corning, que é o mais popular, conseguem ainda ter todas as teclas que você precisa, mesmo no layout tão pequeno. Quais são, então, os principais problemas que você pode acabar encontrando? Então, se uma tecla não funciona, normalmente é o diodo, que ele pode estar mal soldado, então você pode usar um multímetro para testar isso, ou ele pode estar invertido. Então, em qualquer um dos dois casos, essa tecla não vai estar funcionando. Existe a opção do switch estar com problema, mas aí se você estiver usando um método que eu falei lá atrás de usar um cabo para simular o clique, você sabe se é o switch ou não. Outra coisa que pode acontecer é uma linha ou uma coluna inteira não está funcionando, que não é o diodo o problema. O problema é o pino do controlador. Então esse pino está mal soldado, porque como ele usa um sistema de matriz, cada linha e cada coluna está num pino diferente. Então se aquele pino está mal soldado, aquela linha inteira ou aquela coluna inteira vai parar de funcionar. Aí você tem que checar no esquema elétrico lá do seu teclado qual que é esse pino dessa coluna, qual que é o pino equivalente para essa coluna. E aí você sabe, só ressoldar esse pino, ele vai voltar a funcionar. Pode acontecer também de que uma metade funciona, mas a outra não. E aí é bom testar elas independentes. Então você conecta uma, se ela funciona. Se as duas funcionam independentemente, mas quando você junta as duas e não funciona, então provavelmente é alguma coisa na conexão entre elas. Que pode ser tanto o conector TRS, ou pode ser o pino de energia ou de dados. E aí você tem que verificar, de preferência com multímetro, esses pinos, que pode ser tanto o pino da esquerda quanto o da direita. Qualquer um dos dois controladores pode estar com esse pino mal soldado. E se os seus LEDs derem problema, os LEDs normalmente eles estão ligados em série. Então se um LED dá problema, todos os LEDs depois dele também dão problema. Então é bom verificar a solda tanto do LED, o último LED aceso, e do primeiro apagado. Qualquer um desses dois pode ser o problemático. Se nenhum LED está acendendo, pode ser que o primeiro LED esteja com problema, ou pode ser que o firmware não esteja bem configurado para o RGB. Depois disso tudo, então, assim, quanto que eu acabei gastando com esse projeto? Esse é um tipo de teclado que não existe muito no mercado. A maioria das pessoas não usa esse tipo de teclado. Então eles acabam sendo bem mais caros. Então, aqui no Brasil eu cheguei a achar na faixa dos R$1.400, que é bem caro. No AliExpress, com os impostos, dá pra achar ali entre 900 e R$1.000. Então é bem mais barato, mas ainda é caro. Eu acabei pagando mais ou menos R$500. Lembrando que na época que eu tô fazendo esse vídeo, eu consegui alguns cupons de frete. Como eu comprei tudo junto, então tem o frete sai grátis, tem alguns pontos de desconto que eu tinha, então assim, deu uma batida no valor. E eu também tô usando os switches e as keycaps do meu teclado anterior, então eu não comprei esses. Então assim, valeu a pena ter montado esse teclado? Pra mim valeu. Mas assim, é um projeto que pra quem gosta disso ou quer aprender a soldar, ou coisa assim. Porque assim, se você só quer economizar o dinheiro, talvez seja melhor comprar direto do AliExpress ele já montado. Vai dar menos trabalho, menos dor de cabeça, porque você vai encontrar a solda falhando por uma semana, dependendo de como for. Então assim, pra mim valeu a pena.
Eu estou satisfeito com esse teclado, ele tem funcionado muito bem, não tem dado nenhum problema. Na primeira semana eu ainda estava encontrando alguns pontos de solda que eu soldei um pouco ruim, então com a vibração da digitação e tudo mais, eles foram soltando. Depois que eu arrumei tudo isso, ele não deu mais problema. E aí mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo, comparando mais em detalhes, um pouco melhor, a diferença entre o teclado split e o teclado tradicional. E também alguns detalhes desse teclado, porque vocês talvez tenham reparado que as teclas deles não estão organizadas na mesma posição do teclado tradicional, as colunas estão alinhadas, enquanto no teclado tradicional elas estão na diagonal. Então eu vou estar falando mais em detalhes, porque eu não tenho muito tempo nesse vídeo, mas então vai ficar para um próximo. Então, se você tem interesse nisso, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder.